Então, jovens, é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã chuvosa de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. Jovens, fiquei muito feliz hoje quando escutei o barulhinho de chuva. É pouco perto do que a gente precisa, mas já é alguma coisa, né? Estamos precisando muito de água, de chuva. Nós estamos num rodízio 36 por 36, né? 36 horas com água, 36 horas sem água. Porém, eu já ouvi boatos aí, não fui a fundo ainda para ter certeza, mas que estão querendo fazer 48 horas sem água e 24 horas com água. Então, nós precisamos muito de chuva, né? Precisamos bastante economizar também. Então, se vocês conhecem, conversam com bastante pessoas, ajudem a divulgar conscientização por aí. Alguém a falar algo? Pode falar. Beleza? Jovens de coração, espero que vocês estejam todos bem. E nós vamos, nessa aula, encerrar o livro 1, tá bom? Na química, nós já começamos o livro 2 ontem. Na física, nós vamos encerrar hoje o livro 1, tá bom? Então, convido os senhores a abrir o livro de vocês, na parte de física, na página 169. Jovens, confirme para o tio Everton aí. Se eu não me engano, nós fizemos juntos até o exercício 3. Nós precisamos continuar a partir do... Não, nós fizemos juntos até o 4. Nós precisamos continuar a partir do 5. Confere ou não confere? Livro 1, página 169. Confere, né? Boa. Senhor, tô sem meu livro 1. Não tem problema. Gente, eu viajei e eu só trouxe 2. Não tem problema não. Eu vou ler os enunciados Beleza. com vocês, então você consegue ir acompanhando aí. Eu vou compartilhar a tela para vocês pegar tranquilo. Beleza, professor. Então vamos lá. Eu vou fechar o meu vídeo aqui e vou compartilhar a tela com vocês. Eu fechei o vídeo porque eu esqueço que eu estou online, que eu estou sendo filmado. E aí eu chego perto aqui, ó, da câmera, fico com o rostão grande da câmera, quer ver? Eu esqueço, eu fico assim, ó. Sabe que eu tô olhando de perto para ver o que eu tô fazendo. Faço umas macaquices, umas cara feia, eu já não sou bonito, eles vão ficar assustados, com medo de mim. Então acho melhor deixar a câmera fechada. Vamos lá, jovenzinhos, vamos lá. Exercício 5, então, da página 169. Vou colocar para vocês aqui. Página 169. O exercício 5. Diz o seguinte, ó, jovens. Em um parque aquático, um adolescente com massa 50 quilogramas desceu por um escorregador que fica a 8 metros da piscina. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual era a energia potencial gravitacional do adolescente em relação à piscina, quando ele estava no ponto mais alto do escorregador? Então, ele quer energia potencial gravitacional, EPG. Como que nós calculamos essa energia? Jovens, vamos relembrar lá. É a massa do objeto, a massa do corpo, vezes a gravidade, vezes a altura que esse corpo tem em relação ao chão. Beleza? Nesse caso aqui, a massa do ser humaninho, ela é de 50 quilogramas. A gravidade é 10 metros por segundo. E a altura, ela é de 8 metros. Então, ó, 50 vezes 8 vai ser 400, 400 vezes 10, 4.000. Então, é uma energia de 4.000 joules. Beleza? Um exercício bem tranquilinho. Só lembrar que a energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura, que nesse caso será 4.000 joules. Beleza? Eu vou deixar o chat aberto aqui, jovens. Se tiverem perguntinhas e questionamentos, podem ir me mandando aí, tá bom?
Perguntinhas do exercício 5, 3 segundinhos. Vai lá. No questions. Vamos então para o... 9. É o quê? Nada não. Vamos para o 6, então, jovenzinhos. 6 é muito parecido, ó. Diz o seguinte. Um esquiador de massa igual a 50 quilogramas. O que acontece com esse exercício? Que é tudo massa de 50 quilogramas. Ninguém tem uma massa igual a minha, 95 quilogramas. Só a pessoa magrinha aqui, ó. 50 quilogramas. Então, ó, esse ser humaninho está na posição 1 e pretende alcançar a posição 2 descendo a montanha. Então, ele está na altura de 20 metros na posição 1. Letra A. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a energia potencial gravitacional do esquiador no ponto 1? Mas molezinha. Mais fácil que roubar doce de criança, porque roubar doce de criança não é fácil. Massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, vamos lá. A massa do ser humaninho, 50. Gravidade, a gente já sabe de cabeça que é 10. E a altura é 20. Então, energia potencial gravitacional será 50 vezes 10, 500. 500 vezes 20, jovenzinhos, vai dar 10.000. (10.000 o quê? 10.000 joules. Fechou? Bonitinho, tá aí o exercício 6A. Então, muito parecido com o anterior, né? Na verdade, só muda a altura que a gente está avaliando. Aqui eram 8 metros, aqui são 20. No 6B, o que ele pede? Vamos ver, ó. Considerando que a energia mecânica do esquiador se conserva, qual é a sua velocidade escalar no ponto 2? Jovens, quando ele fala que a energia mecânica se conserva, eu posso escrever o seguinte, que a energia mecânica inicial, nesse caso do ponto 1, é igual à energia mecânica final, que nesse caso é o ponto 2. Então, nós vamos ter uma conservação de energia no sentido de que não tem perda de energia. Não tem perda de energia por atrito, não tem perda de energia por resistência do ar, nenhum tipo de perda. Fechou? Olhando no desenho, lá no ponto 1, o esquiador está parado. Então, ele não tem energia cinética, mas ele tem altura. Ele tem energia potencial gravitacional. Então, no ponto 1, só tem a potencial gravitacional. Quando ele chega no ponto 2, ele está na altura 0, mas ele tem velocidade. Então, no ponto 2, ele só tem energia cinética. Energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. E a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Olha que bacana, olha que legal. Tem massa nos dois lados da igualdade, faz o quê? Ó? Passa a vara na massa, como se você dividisse a equação inteira pela massa. O que aconteceu aqui? Peraí. Deu uma piscadela para mim aqui. O que deu? Beleza. Aí, como eu quero calcular a velocidade, jovens, eu vou isolar a velocidade. O 2 que está dividindo passa multiplicando e o quadrado ele passa como raiz. Então, a velocidade ela vai ser raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. E agora é só brincar de fazer continha, ó. Raiz de 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 20. Ora, pois, 2 vezes 10, 10. Nossa, agora eu viajei na maionese. 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 20 é 400. Então, ó, fica a raiz de 400. E aí você já sabe que raiz de 400 é 20. 20 metros por segundo. Beleza? Jovens, para ficar mais fácil a gente perceber essa velocidade com uma unidade mais tradicional, multiplica por 3,6 e você encontra 72 km por hora. Olha que doideira!
esquiador sai do repouso de uma altura de 20 metros e chega na parte mais baixa com uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Gente, é uma velocidade de valor alto, né? Uma velocidade grande. Tá bom que na prática ele vai perder um pouco de energia, porque tem atrito e tem resistência do ar. Mas se for um esquiador aí de um sistema, por exemplo, esquiando sobre a neve, o atrito é bem pequenininho. Só vai ter a resistência do ar. Então, pelo menos com uns 65 quilômetros por hora, ele chega lá embaixo. Então, é uma velocidade bem grande. Se o ser humano não tiver domínio do que está fazendo ali, vai se quebrar tudo lá embaixo. Pero bom, você que é o cara das bicicletas aí, dos rolês das bikes, já pegou um morro bem alto assim que descendo, você acha que chegou perto dessa velocidade na descida? Será que ele foi embora? Me largou aqui? Abandonado. Abandonado por você. Nossa, me abandonou mesmo. Será? Não, tá aqui, Pedro Perobon tá aqui. Me ouves? Me escuta? Deve estar digitando. Pensa aí, Perobon. Pensa aí, manda no chat para Que nós. foi? Desculpa, tava perdido. A gente fez um exercício aqui e aí a gente percebeu que o esquiador chega lá embaixo com 72 km. 32 quilômetros. Aí eu Beleza. perguntei se você de bike, em alguma descida, já chegou perto dessa velocidade, num morro muito alto, alguma coisa assim. Cara, eu não medi. Mas já chegou em velocidades significativas. Sim, já. Cheguei já. O frio da barriga diz que está com a velocidade alta, né? Eu acho que sim. Esse aí eu acho que é um bom medidor. Beleza, valeu a participação, jovenzinho. Fechou, jovenzinhos. Perguntinhas do 6B. Vai lá. 3 segundinhos. Sem questionamentos. Sem perguntas. Então, nós vamos para o 7. O 7 é muito parecido com esse aqui, jovenzinhos. Ele diz o seguinte, ó. Em uma montanha russa, o sistema formado por um carrinho e 2 pessoas tem massa de 300 quilogramas e energia mecânica conservada. Considerando que o ponto B está rente ao solo e que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a energia potencial gravitacional do sistema nos pontos A, B e C indicados na figura. Então, vamos lá. Se ele quer energia potencial gravitacional, é só fazer massa vezes gravidade vezes a altura. Então, fica que a energia potencial gravitacional, não, vamos fazer no A primeiro. No ponto A, é massa vezes a gravidade vezes a altura no ponto A. Então, a massa é 300, a gravidade é 10 e a altura no ponto A são 12 metros. 300 vezes 10, 3.000 vezes 12, 36.000, né? 3.000 vezes 12 é 36.000 joules, 36.000 joules de energia no ponto A. Energia potencial gravitacional em B. Mesma brincadeira, só que agora você usa a altura B. Massa não muda, gravidade não muda, só que a altura do ponto B em relação ao chão, os jovens, é 0, porque ele está encostado no chão. Então vai dar 0, né? Qualquer valor vezes 0 é 0. Então a energia potencial gravitacional no ponto B, 0. E por último, mas não menos importante, a energia potencial gravitacional em C é massa vezes gravidade vezes a altura no ponto C. Massa 300, gravidade é 10 e a altura no ponto C é de 4 metros. Então fica 300 vezes 10, 3.000. 3.000 vezes 4 é 12. 12.000 joules de energia potencial gravitacional no ponto C.
Beleza? Questione e perguntem, jovenzinhos. Vamos lá. Acho que Tudo tranquilo, né, gente? tranquilo, professor. Nós fizemos Tranquilo. nos 3 exercícios a mesma conta. Massa vezes gravidade vezes altura. Então, acho que já está bem claro, né, que é só essa análise que vai envolver a energia potencial gravitacional. Então, beleza. Vamos para o 8. O 8 vai começar a brincar um pouquinho com a alavanca, que é o que nós conversamos hoje. Então, diz o seguinte, ó. Uma pessoa pretende erguer um objeto de massa igual a 72 quilogramas, utilizando uma alavanca. O comprimento do braço resistente é 2,5 metros e do braço potente é 1 metro. Considere G 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a intensidade da força necessária para que esse sistema fique em equilíbrio. Jovens, qual que é a condição de equilíbrio? Eu vou escrever aqui, ó. A força resistente vezes a distância da força resistente ao eixo de Resistente é rotação igual a força do... Ixi, esqueci o nome agora. potente. Potente vezes a distância do potente. Exatamente. É esse produto que tem que ser igual. Acontecendo isso, o equilíbrio está estabelecido. Então, é só a gente substituir o que ele disse para nós aqui, ó. Só tem que tomar um cuidado, jovens. No lado resistente, eu tenho um objeto de massa 52 quilogramas. Então, a força é a força-peso, massa vezes gravidade. Então, a massa é 52, a gravidade é 10. Então, o peso é de 520 newtons. Essa é a intensidade da força resistente, beleza? Então, força resistente é 520, vezes a distância dela ao eixo de rotação, que é 2,5, esse é o braço da alavanca. A força potente você quer descobrir, e a distância da força potente é 1 metro, esse é o braço potente. Então, ficou simples aqui, né? Força potente vai ser 520 vezes 2,5. 1.040. 260. 1.300. 1.300 newtons. Essa é a força potente. O que não faz sentido algum, né? Pensa, para você erguer uma caixa de peso 520, você vai fazer uma força de 1.300 newtons. Então, você pega, aplica a força direto na caixa e aplica uma força menor. Essa alavanca não faz sentido algum em termos de economia de força. Beleza? Agora, vamos ver o que ele pede na letra B. B diz o seguinte: se trocássemos a posição em que a força potente é aplicada pela posição do objeto, ou seja, se o comprimento do braço resistente fosse de 1 metro e o potente de 2,5 metros, a intensidade da força potente aplicada para manter o sistema em equilíbrio seria maior ou menor do que a necessária na situação anterior? Vamos fazer o teste, vamos ver. Escreve a relação de novo. Força resistente, braço da força resistente. Força potente, braço da força potente. O valor da força resistente não muda, é 520. Só que agora a distância que essa força está do eixo é 1 metro. Eu vou descobrir a nova força potente se ela for aplicada a 2,5 metros. Então, o 2,5 que estava multiplicando passa dividindo. E aí, 520, jovenzinhos, dividido por 2,5, segundo a Andressa, é 208, jovenzinhos. Então, a força potente passa a ser 208 newtons, ou seja, eu vou escrever aqui, ó, a nova força potente é menor o que eu fiz aqui, Jesus? Que a
anterior. Beleza? Então, se você aumenta o braço da alavanca da força potente, você diminui a intensidade da força que você precisa aplicar nesse sistema. Beleza? É por isso que, por exemplo, numa porta, a maçaneta fica o mais longe possível da dobradiça, que está o eixo de rotação. Porque quanto mais longe estiver a maçaneta, menor é a intensidade da força que a pessoa precisa aplicar no sistema, né, para fazer a porta rotacionar. Agora com os senhores, jovens, questionem e perguntem. Vai lá. 4 segundinhos para as perguntinhas. De boa, professor. Beleza. Se está de boas o exercício 8, nós vamos brincar agora com o exercício 9. Eu vou pegar uma nova lousa, jovens. Tem alguém copiando ainda? Vou dar mais um segundinho para vocês terminarem de anotar aí, porque senão vocês perdem tudo. Calma aí. Rema, 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 rema. Aí, deu para mim. Boa. Qualquer coisa, dê um print na tela, jovenzinhos. Aí eu vou pegar uma nova lousa, tá bom? Fui. Exercício 9, jovens, diz o seguinte. Ó, no dia 15 de fevereiro de 2014, em Donetsk, na Ucrânia, o recorde mundial de salto com vara foi quebrado por Renald Lavillenie, com a marca de 6,16 metros. Nesse tipo de salto, o atleta realiza uma corrida e utiliza uma vara para conseguir ultrapassar o sarrafo, termo utilizado para se referir à barra horizontal, suspensa, que deve ser ultrapassada no salto. Considerando que ele ultrapassou o sarrafo com uma velocidade horizontal da ordem de 1 centímetro por segundo, fruto das transformações de energia ocorridas durante a prova, tem-se que, após perder o contato com a vara, no ponto mais alto de sua trajetória, a energia mecânica associada ao atleta era. Então, jovenzinhos, pensem comigo o seguinte. O atleta está aqui, correndo, com a vara na mão. Num certo instante, ele encosta a vara no chão e ele vai começar, ele diminui de tamanho com o passar do tempo, ele vai começar a pular. Então, quando ele perde o contato com a vara fica aqui no chão e ele passa por cima do obstáculo que está estabelecido aqui, beleza? Então, depois que ele perde o contato com a vara, quais são as energias que ele vai ter aqui? Com certeza, energia potencial gravitacional, porque ele tem altura, mas o exercício disse para nós que ele também tem velocidade. Portanto, ele também tem energia cinética. Ele vai ter energia potencial elástica? Não. Ele só tem energia potencial elástica enquanto está em contato com a vara. Depois que ele solta a vara, não tem mais energia potencial elástica. Beleza? Por quê, jovens? Porque quando ele encosta a vara no chão e se joga, né, encostando na vara, a vara enverga. E aí ela tem uma elasticidade, que ajuda ele a ganhar altura. Mas depois que ele solta da vara, não tem mais essa elasticidade. Então só fica potencial gravitacional e cinético. Beleza? Então são essas as duas energias que vão compor a energia mecânica do atleta. Portanto, é a alternativa D de Deus, somente cinética e potencial gravitacional. D de Deus, D de Dionísio, D de dourado, de dedo, de dromedário, de dedal, de dragão, de dinossauro.
Beleza? Questione e perguntem, jovenzinhos, do exercício 9. Senão nós vamos partir para o 10. Último exercício do livro 1. É 10! Vamos lá. Diz o seguinte, eu vou ver o chat aqui, né? Que ele fecha aqui, não sei porquê. Tudo ok no chat. Diz assim o 10, então, jovenzitos. Um barco a remo repousa sobre a superfície de um lago. Considerando que o barco inicia seu movimento a partir do uso do remo, assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa. O remo utilizado na movimentação do barco é uma alavanca pá. Sua força potente localiza-se pá, e o seu ponto de apoio localiza-se pá. Jovens, como ele não deu o desenho do barco, eu vou fazer um desenho de barco e nós vamos avaliar esse barquinho que eu vou desenhar aqui. Olha, se não é uma obra de arte. Nossa Senhora. Vamos fazer um reminho aqui. Remando, remando. Rema, 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 rema. Rema. Remando, remando. Então tá aqui o remo. Tá bom? E aí, jovens, o ser humaninho que tá aqui, ó, uma mãozinha do ser humaninho tá segurando aqui em cima. A outra mãozinha do ser humaninho tá segurando aqui, ó. Beleza? O ser humaninho tá lá dentro do negócio. E a cabecinha do ser humaninho tá lá para cima, a gente não consegue ver ela inteira. Fechou? Tá aí. Jovens queridos amados do meu Brasil Guaranil, nesse tipo de remo, qual é a mão que vai fazer força? Eu vou desbloquear minha câmera. Eu tinha deixado ela bloqueada porque às vezes eu esqueço que eu tô... É a de cima. A de cima? É a Será? mão de cima. Vamos ver? Ó, É. Também vou ligar só para te acompanhar, tio. o remo. Ó. Quando você vai fazer a força com o remo, você faz a força com essa mão ou com essa mão aqui, ó? As duas, na verdade. Ó, olha o movimento. O movimento é o quê? Ó o movimento do remo rotacionando, ó. Ah, é, tá certo. É a de baixo. Isso aí. O ponto fixo está aqui em cima e o ponto de força aplicada está aqui no meio. É a mesma Ela não ideia... é padrão da alavanca. Exato. É a mesma ideia de quando você vai varrer uma residência. Você faz esse movimento aqui. A força está nesse braço e a rotação no braço de cima. Beleza? Então, você já sabe que ponto fixo está aqui em cima, força potente está aqui embaixo. E a força resistente é a água que você empurra para trás. Então, força resistente aqui embaixo. Beleza? Para esse tipo de barco, para esse remo, nós vamos ter uma alavanca o quê? Interpotente. Boa. Potente, isso aí. Fechou. E aí, ele pede na sequência, sua força potente localiza-se, vou colocar assim, ó, na mão do meio. Seria a mão direita. No meu caso aqui ia ser a esquerda, né? Mas se você pegar desse lado aqui... Não, com o que ele tá fazendo. Que o barco, ele tá no barco, ele vai colocar pra direita. Então, Nesse caso é a mão direita, mão, isso aí. é a mão direita. Na Tá mão certo. direita do desenho que eu fiz. E aí ele continua. E seu ponto de apoio localiza-se na mão esquerda. Então, jovens, esse remo que eu pensei é aquele que a pessoa no barco faz esse movimento, né? Rema aqui, aí troca, o remo vai lá para o outro lado. Então, essa mão vai alternando, né? Qual é a mão que vai fazer a rotação. Tá certo. Tá bom? Jovens, só que não tem nenhuma resposta com essa sequência, beleza? No livro, ele vai dizer que é a letra B, uma alavanca interresistente. Eu tentei pensar num tipo de alavanca, um tipo de remo que tivesse um ponto de resistência no meio, mas eu não consegui pensar não, jovens. Ele não deu o desenho. Então, a gente vai considerar esse tipo de remo. Eu até pensei naqueles em que você tem o remo fixo, o cara fica só fazendo aqui, ó.
Mas aí Não o sei, professor. fixo estaria no meio, né? A resistência na água, a força potente na mão. Não sei. Professor, mas aquele lá de dois negócios também é fixo no meio. A mão fica fixa em um ponto no meio e o negócio vai. A mão não se mexe para um lado e para o outro. Qual remo que você está falando, meu Claro amigo? que vai, sim, ó. É. Você fica apoiado, você vai e daí você mexe. Ó, tem, O de uma mão só? Não, de duas. ó, De quando a gente fala duas? de duas Não, você mãos, mexe. tem duas possibilidades. Tem aquele remo inteirão, que é um cabo só, de caiaque. É verdade. Isso. Aí a Assim, ó. pessoa Esse eu faz tô isso falando. aqui, né, ó. Só que ainda assim, o ponto resistente está na água, que é o que você vai Sim. empurrar. E o ponto de quando você faz isso aqui, o ponto de rotação vai ser na O mão que tá em cima interresistente, mesmo. ô, professor, o interresistente é quando você tem o ponto de resistência em um lado e a força Interresistente é potente o ponto de resistência no meio. no meio. Pois é. Então não tem não. Eu também não consegui pensar nesse tipo de remo que eles fizeram a proposta ali. Mas nesse tipo de remo que nós pensamos, é isso aqui que nós colocamos ali dentro. Tá certo. Beleza? Então, deixem sem assinalar nenhuma resposta. E seria legal se você tivesse dado a figura para a gente poder entender onde estão cada um dos pontos nesse sistema, né? Beleza. Beleza, jovenzinhos? Questionem e perguntem. Vai lá. Nossa, Suave na Deus. nave? Tranquilo como esquema. Fechou então, jovenzinhos. Nós encerramos o livro 1 hoje, beleza? Na semana que vem a gente vai começar o livro 2. E o livro 2, jovens, não sei se vocês já deram uma olhada no nosso conteúdo, ele fica totalmente diferente. A gente vai parar de falar de mecânica. A gente vai falar de termologia, parte de temperatura, calor, que é bem legal. Depois a gente vai falar de acústica, a gente vai falar de luz, a parte de óptica, lentes, espelhos. Depois nós vamos falar de eletricidade. Então a gente vai passar por partes bem diferentes da física agora, que são bem legais, bem divertidas aí. Eu acho que são mais divertidas do que mecânica, pelo menos. Beleza? Jovenzinhos, eu agradeço a atenção dos senhores. Desejo para vocês um excelente restinho de dia, um excelente restinho de semana. Nos vemos de novo na semana que vem. Me dê um tchau bem bonito. Falou, professor, até mais. Falou, Falou, jovem. professor. Fique em casa, hein? Nada de você bater perna. Vou tentar. Beleza, professor. Falou.